Você acredita que fazer muitos exames médicos é sempre sinal de cuidado com a saúde? Pois é. E se eu te disser que depois dos 70 anos, isso pode ser exatamente o contrário? Tem muito idoso por aí se submetendo a exames desnecessários, invasivos e até perigosos, tudo por hábito ou por medo. Exames que, ao invés de ajudar, trazem riscos sérios como perda de função renal, exposição à radiação acumulada, confusão mental e até internações que poderiam ser evitadas. E ninguém está falando sobre isso. Neste vídeo, eu vou te mostrar por que certos exames médicos, tão comuns depois de uma certa idade, podem estar prejudicando mais do que ajudando. E, o mais importante, o que você pode fazer para proteger seu corpo com inteligência, consciência e segurança. Você vai descobrir como fazer escolhas mais seguras, evitar exames desnecessários e manter sua saúde de verdade, com mais autonomia e menos medo. Fica comigo, porque essa conversa pode mudar completamente a forma como você cuida de si mesma daqui para frente. Importância crítica de repensar os exames médicos após os 70 anos. Muita gente cresceu com a ideia de que, quanto mais exame, melhor. E por muitos anos, essa lógica funcionava bem. Exames eram formas de prevenir doenças, acompanhar o corpo e agir rápido quando algo estava fora do lugar. Mas, depois dos 70, essa realidade muda e é preciso ter coragem e sabedoria para repensar o que antes parecia certo. A verdade é que, com o passar dos anos, o nosso corpo se torna mais sensível, não frágil, mas diferente. O que antes era tranquilo de fazer, hoje pode trazer riscos que ninguém comenta. Exames de rotina que pareciam inofensivos agora precisam ser avaliados com cuidado. Não porque você está velho demais para isso, mas porque seu organismo tem outras prioridades, outras formas de reagir. O que protege aos 40 pode atrapalhar aos 75. Vamos pensar juntos. Quantas vezes você já saiu de um consultório com uma lista enorme de exames? Sangue, urina, imagem, contraste, endoscopia, tomografia. E aí vem aquela dúvida: será que tudo isso é mesmo necessário? E mais, será que todos esses exames vão mesmo melhorar sua qualidade de vida? Essa é a pergunta que, com mais de 70 anos, você precisa se fazer com frequência. Há situações em que fazer um exame pode gerar mais desconforto, estresse ou até risco do que benefício real. Exames que envolvem radiação, contraste, jejum prolongado, sedação ou internação podem afetar diretamente o equilíbrio do organismo. E o que era para ajudar, às vezes acaba abrindo portas para uma sequência de outros procedimentos e preocupações que não precisariam acontecer. Mas calma, a ideia aqui não é criar medo, é criar consciência. É oferecer a você a chance de olhar para o seu corpo com respeito e não com pressa. De entender que saúde não é quantidade de exames, e sim qualidade de escolhas. E que depois dos 70, você tem todo o direito de perguntar, de recusar, de querer entender o porquê de cada exame indicado. É sobre assumir um novo papel na própria saúde. Não só seguir ordens médicas, mas participar das decisões. Não aceitar tudo no automático, mas avaliar com calma o que realmente faz sentido. Até porque, muitas vezes, menos é mais. E você não precisa provar nada para ninguém, só cuidar de você com sabedoria. E quando começamos a entender os exames como ferramentas e não obrigações, conseguimos fazer escolhas mais seguras. Escolhas que respeitam o tempo do nosso corpo. E é aí que mora a virada. Quando paramos de repetir o que sempre foi feito e começamos a fazer o que realmente importa. Agora, quando a gente fala de exames que envolvem radiação, a atenção precisa ser redobrada. Tomografias de alta resolução e a radiação acumulada. Tomografia é um daqueles exames que impressionam. A máquina moderna, o barulho constante, a imagem detalhada,
tudo parece muito avançado. E de fato é. Só que o que quase ninguém fala é que esse tipo de exame, principalmente os de alta resolução, emite uma quantidade de radiação considerável. E isso tem um impacto maior em quem já passou dos 70. Ao longo da vida, nosso corpo acumula pequenas exposições à radiação. Raios-X do dentista, mamografias, exames do tórax, da coluna, tomografias passadas. A diferença é que quando se chega à terceira idade, esse acúmulo começa a pesar. Isso porque a capacidade de regeneração celular diminui com o tempo e o corpo já não processa tão bem as agressões silenciosas que antes não faziam tanto estrago. Você pode estar pensando, mas eu sempre fiz esse exame e nunca deu problema. Sim, e é ótimo que tenha corrido tudo bem, mas o ponto aqui é a frequência. O risco aumenta justamente quando essas tomografias são feitas de forma repetida, muitas vezes sem necessidade real, apenas como parte de um pacote de check-up. E quando isso acontece, o corpo é exposto a um nível de radiação que, em vez de ajudar, pode aumentar o risco de desenvolver doenças, como o câncer, por exemplo. E mais, não é só o risco a longo prazo que preocupa. A radiação em excesso pode interferir diretamente no metabolismo, afetar a tireoide, enfraquecer o sistema imunológico e sobrecarregar órgãos que já estão trabalhando mais devagar, como fígado e rins. Isso pode explicar aquele cansaço sem motivo, a queda da disposição ou até pequenas alterações nos exames de sangue que aparecem sem explicação. Claro que há momentos em que uma tomografia salva vidas. Quando há suspeita de algo sério ou quando o médico precisa de uma imagem mais clara para tomar uma decisão rápida, ela é indispensável. Mas o problema é quando se faz por rotina, por desencargo de consciência ou porque o plano cobre. Isso não é cuidado, é automatismo. E automatismo, depois dos 70, não combina com saúde. Você tem todo o direito de perguntar: esse exame é mesmo necessário agora? Ou existe outro jeito de investigar isso sem tanta exposição? Às vezes, um ultrassom, um exame de sangue mais completo ou até uma boa escuta médica resolve o problema. E você evita se submeter a algo que pode trazer consequências escondidas. O que vale mesmo é o equilíbrio. E esse equilíbrio começa quando você entende que seu corpo, nessa fase da vida, tem outras necessidades e merece atenção, não excesso. Cuidar bem não é fazer tudo, é fazer o que realmente precisa ser feito, com consciência e respeito. E por falar em riscos escondidos, alguns deles nem vêm da radiação, mas de algo ainda mais silencioso: os contrastes usados nesses exames. Vamos entender isso melhor agora. Riscos silenciosos do contraste em exames. O contraste é aquele líquido que muitas vezes é injetado na veia ou ingerido antes de um exame de imagem, como uma tomografia ou uma ressonância. Ele serve para realçar certas estruturas do corpo e facilitar a visualização de órgãos e vasos. O que quase ninguém comenta é que, apesar de parecer inofensivo, o contraste pode representar um risco sério, principalmente para quem já passou dos 70. Vamos direto ao ponto. O contraste, especialmente o iodado, pode sobrecarregar os rins. E mesmo que seus exames de sangue digam que está tudo bem com sua função renal, isso não significa que seu corpo vai lidar com o contraste da mesma forma que lidaria anos atrás. Isso porque, com o envelhecimento, os rins naturalmente perdem parte da sua eficiência. Eles trabalham mais devagar, filtram com menos rapidez e se recuperam com mais dificuldade. Isso significa que um exame que parece simples pode desencadear um problema que você só vai perceber dias depois: inchaço nas pernas, tontura, pressão fora do normal, cansaço fora do comum. Às vezes, tudo começa com um mal-estar leve que você nem relaciona com o exame.
mas é o seu corpo sinalizando que algo não foi bem absorvido. Tem outro ponto importante. Quando o contraste entra no organismo, ele precisa ser eliminado. E adivinha quem faz esse trabalho todo? Os rins. Se eles já estão sobrecarregados por outros fatores, como o uso contínuo de medicamentos, diabetes, pressão alta ou até uma alimentação com pouco líquido, o risco aumenta ainda mais. E ninguém quer transformar um exame de rotina em uma internação inesperada, não é? O pior é que esses riscos nem sempre são explicados com clareza. Muitas vezes, o exame é marcado, a pessoa é orientada a jejuar, a chegar com antecedência, mas ninguém diz: olha, esse contraste pode afetar sua função renal? Vamos ver se é mesmo necessário? Você tem o direito de saber disso antes de aceitar o procedimento. E tem o direito de perguntar: esse exame precisa mesmo do contraste? Tem outro jeito de investigar isso? Há casos em que o contraste é indispensável, sim, mas há muitos em que ele é apenas um protocolo repetido, feito no automático. E quando a gente entende isso, começa a assumir o controle das próprias escolhas. Isso não é desrespeitar o médico. Pelo contrário, é se respeitar primeiro para depois confiar em quem cuida da sua saúde. Vale lembrar também que, além dos rins, algumas pessoas têm reações alérgicas ao contraste, desde vermelhidões leves até dificuldades respiratórias. São situações raras, mas possíveis. E, mais uma vez, tudo isso precisa ser avaliado com calma antes de qualquer procedimento. Depois dos 70, a gente precisa pesar cada escolha. E o contraste é uma delas. Porque, no fim das contas, não é só sobre ver mais detalhes no exame, mas sobre o impacto que essa decisão vai ter no seu corpo nos dias e semanas seguintes. E se a gente pensa que alguns exames podem ser perigosos, mesmo sem contraste, imagina quando eles envolvem instrumentos invasivos entrando em um corpo que já está mais delicado. É sobre isso que vamos falar agora. Perigos da endoscopia em tecidos frágeis. A endoscopia é um exame muito comum, feito para investigar o estômago, o esôfago, o intestino. Em geral, é indicada quando há queimação persistente, refluxo, dificuldades digestivas ou suspeita de sangramentos. O que pouca gente fala e quase nunca explicam com clareza é que depois dos 70, esse exame precisa ser avaliado com ainda mais critério. O corpo, com o passar do tempo, vai ficando mais sensível por dentro também. A mucosa do estômago e do intestino, que antes era mais espessa e resistente, torna-se mais fina, mais delicada. Isso não significa que você está fraco, significa apenas que é natural, faz parte do envelhecimento. E por isso, exames que envolvem a introdução de aparelhos, como a endoscopia, devem ser feitos com muito mais cuidado. Embora seja considerado um procedimento de rotina, a endoscopia não é livre de riscos. Um dos principais é a perfuração, quando o aparelho pode causar uma pequena lesão na parede do órgão. Outro risco é a hemorragia, especialmente se houver algum vaso mais exposto ou se o exame for feito logo após o uso de medicamentos que afinem o sangue, como aspirina ou anticoagulantes. Situações como essas, mesmo sendo pouco comuns, têm um impacto maior em quem tem mais idade, justamente pela recuperação mais lenta e pela vulnerabilidade do organismo. Também há um aspecto importante que nem sempre é levado em conta: a sedação. Muitas vezes, para realizar a endoscopia, é usada uma anestesia leve que induz ao sono. Só que, em pessoas idosas, essa sedação pode interferir na respiração, na pressão arterial e até no estado de alerta depois do exame. Não são raros os casos em que alguém sai da clínica mais confuso, com tontura, ou até mesmo com a memória embaralhada por algumas horas ou dias. É algo que assusta e, sim, poderia ser evitado em muitos casos. Tudo isso não significa que você deva evitar a endoscopia a qualquer custo, mas sim
que precisa perguntar, sem medo: esse exame vai mudar alguma coisa no meu tratamento? Ou existe outro jeito de investigar o que estou sentindo? Porque às vezes o médico já suspeita do diagnóstico e a endoscopia acaba sendo apenas uma formalidade. E formalidade não é justificativa suficiente para correr riscos desnecessários. Outra situação comum é o uso do exame para ver como está por dentro, sem que haja nenhum sintoma preocupante. E aqui vai um ponto importante. Exame sem sintoma claro pode gerar descoberta de pequenas alterações que não causam nada, mas que acabam levando a biópsias, cirurgias ou medicamentos que talvez nem fossem necessários. Você não precisa recusar o exame, mas precisa ter clareza de por que está fazendo. A consciência é o melhor remédio para evitar exames por excesso. A decisão deve ser compartilhada com um médico, sim, mas baseada nas suas condições de saúde reais, no seu histórico e no que você quer para a sua vida. E acredite, às vezes, o que causa mais ansiedade não é nem o exame em si, mas a possibilidade de descobrir algo que nem precisava ser procurado. Porque quanto mais se procura, mais se acha. E o próximo ponto é justamente sobre isso. O que acontece quando se examina o corpo inteiro sem necessidade clara? Exames de corpo inteiro, excesso de diagnóstico e radiação. Hoje em dia, é comum ouvir falar em exames de corpo inteiro oferecidos como uma promessa de segurança total. A ideia parece boa, ver tudo de uma vez só, identificar qualquer coisa que esteja escondida e agir antes que vire um problema. Mas será que esse tipo de exame é realmente necessário? E mais importante, será que ele faz bem para quem já passou dos 70? Na prática, esses exames muitas vezes acabam revelando pequenas alterações que não trazem risco nenhum, mas que soam assustadoras nos laudos. Um nódulo benigno, um cisto que está ali há décadas sem causar nada, um desvio sem impacto na saúde. Só que, quando a gente lê isso escrito em papel, sem uma explicação clara, o que bate é a insegurança. Será que é câncer? Será que vai crescer? Preciso operar? E aí começa o ciclo. Novos exames, novas consultas, novas preocupações, muitas vezes sem necessidade. Esse é o chamado excesso de diagnóstico. Você descobre algo que não precisava saber, porque aquilo nunca ia virar um problema. Mas agora que foi descoberto, não dá para ignorar. E isso gera ansiedade, medo e, muitas vezes, tratamentos que fazem mais mal do que bem. Outro ponto importante é a carga de radiação envolvida nesses exames. Quando se faz uma tomografia ou um exame de corpo inteiro, o corpo é exposto a uma dose alta de radiação, como falamos antes. E quando isso acontece sem uma razão clínica específica, apenas por prevenção geral, o benefício é muito menor do que o risco, especialmente para quem já tem mais idade e cujas células são naturalmente mais sensíveis a esses impactos. E tem também o custo emocional, o medo gerado por um resultado mal interpretado, a insegurança diante de termos técnicos difíceis de entender, o desgaste de ter que lidar com opiniões diferentes de vários médicos. Tudo isso pesa no corpo, na mente e na vida como um todo. Agora pense comigo. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que descobriu algo num exame desses e depois de vários meses de investigação, o médico concluiu que não era nada? Isso acontece mais do que se imagina. E não é que o exame estava errado. Ele só mostrou o que o corpo já tinha há muito tempo e que continuaria ali sem incomodar. O cuidado real, depois dos 70, não está em fazer tudo. Está em fazer o que importa, o que tem objetivo, o que vai melhorar sua qualidade de vida, o que ajuda a resolver algo que você está sentindo. Exame de corpo inteiro, sem sintoma, sem justificativa clínica, muitas vezes serve mais para alimentar um medo do que para proteger de fato.
E o pior é que esse tipo de excesso pode abrir espaço para um problema ainda mais sério: a introdução de remédios desnecessários, prescritos com base em achados que nem precisavam ser tratados. E isso, como você vai ver a seguir, pode afetar a saúde de maneira ainda mais profunda. Medicamentos desnecessários, um ciclo vicioso. Quando um exame descobre algo pequeno, uma alteração discreta, nem sempre o melhor caminho é tratar logo de imediato. Só que na prática, o que muitas vezes acontece é o contrário. Diante de qualquer pequeno achado, surgem prescrições de medicamentos. Um comprimido para controlar algo que mal se manifestou, outro para proteger contra efeitos colaterais do primeiro, mais um para prevenir outro problema. E quando se percebe, a pessoa já está tomando uma verdadeira coleção de remédios todos os dias. Para quem tem mais de 70 anos, esse acúmulo de medicamentos pode ser especialmente perigoso, porque o organismo já não metaboliza as substâncias com a mesma eficiência de antes. O fígado leva mais tempo para processar os remédios, os rins filtram com menos velocidade e até o intestino pode reagir de maneira diferente. Resultado: efeitos colaterais que antes seriam leves, agora podem ser fortes, trazendo confusão mental, tonturas, quedas, alterações de humor e até perda de apetite. Quantas vezes a gente ouve alguém dizer: depois que comecei a tomar aquele remédio, parece que fiquei mais fraca? Ou nunca mais me senti a mesma? E isso nem sempre é culpa da idade. Muitas vezes é o próprio corpo dando sinais de que está sobrecarregado com substâncias que talvez nem fossem tão necessárias. E o que é ainda mais preocupante, a introdução de um medicamento desnecessário pode gerar efeitos adversos que, por sua vez, levam a novos exames e a novos remédios, num ciclo que parece não ter fim. Um remédio para controlar a pressão que ficou baixa demais. Outro para equilibrar o açúcar que caiu. Mais um para ajudar a dormir, porque o primeiro causou insônia. E assim por diante. Esse ciclo é conhecido como polifarmácia e é uma das principais causas de internações evitáveis em idosos. Não é exagero. Basta olhar ao redor para perceber quantas pessoas mais velhas estão presas em uma rotina de muitos remédios, convivendo com efeitos que comprometem justamente o que mais deveria ser preservado: a qualidade de vida. É importante entender que medicamento, assim como exame, deve ter um propósito claro. Não é porque apareceu uma alteração pequena no exame que é obrigatório medicar. A decisão deve ser feita com calma, avaliando se o benefício real compensa o risco de adicionar mais uma substância no seu dia a dia. Você pode e deve conversar com o seu médico. Perguntar: esse remédio é realmente necessário? Ou existe alguma alternativa sem medicamento? Ou ainda, o que acontece se apenas observarmos sem medicar agora? Essas perguntas são simples, mas podem mudar completamente a maneira como você cuida da sua saúde. Tomar menos remédios não significa abandonar o tratamento. Significa tomar com consciência, com motivo, com real necessidade. Cuidar do seu corpo também é proteger ele de excessos. E a base para conseguir fazer essas escolhas, sem medo, está num diálogo verdadeiro com quem cuida da sua saúde. Um diálogo que vai muito além de receita médica, e é sobre isso que vamos aprofundar agora. O diálogo médico-paciente como ferramenta essencial. Nada é mais importante depois dos 70 anos do que ser ouvido de verdade. Quando se trata da sua saúde, de como você se sente, de que exames ou tratamentos serão indicados, a palavra principal precisa ser a sua. Não adianta sentar numa consulta e sair de lá com uma lista de pedidos e receitas sem ter tido espaço para perguntar, para entender, para participar da decisão. O que muitos não percebem é que nessa fase da vida, o mais valioso em qualquer acompanhamento médico
Não é a quantidade de exames ou remédios que o profissional solicita. É a qualidade da conversa que vocês conseguem construir. Uma conversa onde você possa explicar o que sente, suas dúvidas, seus receios, e onde o médico tenha a sensibilidade de escutar sem pressa, sem desdém, sem tratar seus sintomas como coisas da idade. Se o profissional que te atende não abre espaço para perguntas, se não explica claramente os riscos e benefícios de cada exame ou tratamento, se parece mais preocupado em preencher papéis do que em ouvir você, é sinal de alerta. Porque sem esse diálogo verdadeiro, você acaba virando espectador da própria saúde e não protagonista. E a essa altura da vida, depois de ter passado por tanta coisa, é seu direito e seu dever assumir esse protagonismo. Exigir ser ouvido não é falta de respeito, é cuidado consigo mesmo. Perguntar: esse exame é realmente necessário? Ou quais são os riscos desse procedimento? Não é ser difícil, é ser consciente. E um bom médico entende isso, respeita isso, valoriza o paciente que participa, que quer saber mais, que não aceita tudo de olhos fechados. Além disso, um bom diálogo ajuda a evitar erros comuns, como exames repetidos desnecessariamente, tratamentos que se sobrepõem ou medicamentos que interagem mal entre si. Quando o médico conhece você de verdade, sua história, seu dia a dia, seus objetivos, as decisões são mais assertivas, mais humanas, mais respeitosas com a sua individualidade. Se você sente que sua consulta é rápida demais, que suas perguntas ficam no ar, que as explicações são vagas, talvez seja a hora de buscar outro profissional. Porque a relação médico-paciente, especialmente na terceira idade, precisa ser uma parceria. E parceria se constrói com tempo, com atenção, com troca verdadeira. Lembre-se, você não é um número de prontuário, não é apenas o resultado de um exame, você é uma história inteira, cheia de nuances, cheia de vida. E seu cuidado precisa refletir isso. E falando em refletir, é fundamental entender que saúde de verdade não se mede só por números de exames. Às vezes, o que seu corpo sente, o que sua energia mostra, fala muito mais do que qualquer papel. E é justamente sobre essa escuta mais profunda do corpo que vamos conversar agora. Ouvir o corpo além dos números. Com o tempo, a gente aprende a escutar o corpo de um jeito diferente. Quando se chega aos 70 anos ou mais, você passa a perceber que nem tudo o que importa aparece num exame de sangue. Tem coisa que o laboratório não detecta. Vitalidade, por exemplo. Ânimo, senso de equilíbrio, capacidade de dormir bem, de se alimentar com prazer, de caminhar sem medo. Esses sinais dizem muito mais sobre a sua saúde real do que um número dentro ou fora da faixa considerada normal. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que está tudo certo nos exames, mas por dentro sente que tem algo errado? Ou, ao contrário, alguém com resultado alterado, mas que se sente forte, ativa, com disposição e clareza mental? A saúde verdadeira não está apenas nos papéis. Está na forma como você vive os seus dias. Você acorda descansada ou sempre exausta? Consegue fazer suas atividades com tranquilidade ou vive com dores e limitações? Tem prazer nas pequenas coisas ou está vivendo em modo automático, esperando a próxima consulta? O corpo fala o tempo todo. Só que, em muitos casos, os sinais dele são deixados de lado quando se dá mais valor ao que o exame mostra do que ao que você sente. E isso é perigoso, porque leva muita gente a acreditar que está tudo bem só porque os exames não apontaram problema, e ignorar sintomas que pedem atenção. Ou, pior, aceitar tratamentos agressivos para resolver alterações que, na prática, não estavam interferindo na qualidade de vida. É preciso resgatar a confiança na própria percepção. Você conhece seu corpo melhor do que qualquer profissional.
sabe o que é normal para você, o que mudou nos últimos meses, o que te incomoda de verdade. E tudo isso deve ser levado em conta na hora de decidir se um exame é necessário, se um tratamento vale a pena, se vale correr certos riscos. Tem gente que se sente mal, mas se cala porque acha que está reclamando demais. Outras pessoas não falam porque já ouviram que isso é da idade. Mas saúde não é ausência de doença, é presença de bem-estar. E se o bem-estar está diminuindo, isso merece atenção, mesmo que todos os exames estejam dentro da tal normalidade. A escuta precisa ir além do que os aparelhos mostram. É escutar a digestão, o sono, o humor, a memória, a força nos braços e pernas, a vontade de sair de casa. É reconhecer padrões, mudanças sutis, quedas na disposição. Isso é informação clínica, tanto quanto qualquer exame laboratorial. E é esse olhar completo, humano, sensível que deve guiar suas escolhas. Porque o corpo avisa antes do problema aparecer nos números. E aprender a escutar esses avisos é um ato de autocuidado profundo. Só que, mais do que escutar, é preciso nutrir esse corpo. E a melhor forma de fazer isso vai além da medicina convencional. Está no estilo de vida que você leva todos os dias. E é exatamente isso que merece atenção agora. Estilo de vida saudável como melhor prevenção. Quando falamos de saúde depois dos 70, muita gente ainda pensa primeiro em exames, consultas e remédios. Mas na prática, o que mais protege, o que mais ajuda a manter o corpo funcionando bem, não está no hospital nem no laboratório. Está em casa. Está no ritmo do dia a dia. Está na forma como você se alimenta, se movimenta, dorme e se relaciona com o tempo e com as pessoas. Uma alimentação simples, feita com comida de verdade, já faz uma diferença enorme. Comer frutas, legumes, folhas, grãos, tudo isso ajuda-me a manter os órgãos funcionando, melhora a digestão, dá energia e ainda reduz o risco de doenças crônicas. E não precisa ser uma dieta restrita ou cheia de regras difíceis de seguir. Basta comer com regularidade, com equilíbrio e com atenção ao que o corpo aceita bem. A mesma coisa vale para a movimentação. Não precisa frequentar academia ou fazer exercícios intensos. Caminhar todos os dias, subir escadas com calma, alongar os braços, mexer o corpo, tudo isso conta. O movimento constante ajuda-te a manter a musculatura ativa, melhora o equilíbrio, reduz o risco de quedas, estimula a circulação e até clareia os pensamentos. O sono também merece destaque. Dormir bem é tão importante quanto comer bem. Mas o sono na terceira idade pode mudar. Fica mais leve, mais fragmentado, mais sensível. Por isso, cuidar do ambiente onde se dorme, evitar telas antes de deitar, manter um horário regular e buscar tranquilidade antes de dormir são atitudes simples que fazem diferença direta no humor, na memória e na disposição. Outro ponto fundamental é a mente. Atividades que estimulam o raciocínio, a curiosidade, a criatividade mantêm o cérebro ativo e ajudam a afastar o sentimento de inutilidade ou solidão. Ler, escrever, fazer palavras cruzadas, aprender algo novo, conversar, ensinar. Tudo isso nutre o emocional e fortalece o psicológico, que tem um impacto direto na saúde física. E não se pode esquecer da importância do prazer. Sim, prazer de viver, de tomar um café com alguém querido, de cuidar das plantas, de ouvir uma música que traz lembranças boas, de rir, mesmo sem motivo. Esses pequenos momentos criam uma proteção invisível, mas poderosa, contra doenças, tristezas e até diagnósticos que poderiam aparecer se o corpo estivesse em desequilíbrio. Por isso, muitas vezes, adotar um estilo de vida mais saudável vale mais do que uma bateria de exames, porque previne de verdade, sem riscos, sem efeitos colaterais, sem sustos.
Ele não apenas trata sintomas, ele fortalece o corpo antes que os sintomas apareçam. E o melhor é que essas escolhas estão nas suas mãos. Todo dia é uma nova chance de cuidar de si de forma ativa. Não é sobre mudar tudo de uma vez, mas sobre reconhecer que os detalhes do cotidiano são, sim, parte do tratamento, talvez a parte mais importante. Agora, mesmo com tudo isso em mente, pode surgir a dúvida. E quando o exame é sugerido? Como saber se ele realmente vale a pena ou não? É aí que entra a importância de ter critérios claros para aceitar ou recusar cada exame. E é exatamente sobre isso que vamos conversar agora. Critérios claros para aceitar ou recusar exame. Chegar aos 70 anos ou mais é alcançar uma fase em que as decisões sobre o próprio corpo precisam ser feitas com mais calma, mais consciência e mais firmeza. Isso vale principalmente quando o assunto são os exames médicos, porque nem todo exame é necessário e nem todo exame recomendado precisa ser aceito automaticamente. É aí que entra a importância de ter critérios. Antes de dizer sim a qualquer exame, é preciso se perguntar: esse exame vai mudar alguma coisa no meu tratamento? Existe alguma alternativa menos invasiva? O que pode acontecer se eu não fizer esse exame agora? Essas perguntas não são sinal de desconfiança, são sinal de sabedoria. São o ponto de partida para tomar decisões em que você participa ativamente e não apenas segue orientações sem entender os impactos. Um bom critério é avaliar a real necessidade clínica. Isso significa entender se você está com algum sintoma concreto, algo que está afetando seu bem-estar no dia a dia. Porque fazer um exame só porque apareceu no pedido ou porque o plano cobre, sem ter uma queixa clara, aumenta o risco de descobrir coisas que não precisariam ser tratadas e que vão trazer mais preocupação do que solução. Outro critério fundamental é pesar o risco e o benefício. Por exemplo, se o exame envolve radiação, contraste ou sedação, é preciso considerar se os resultados vão justificar essa exposição. Vale a pena passar por tudo isso se o que está sendo investigado pode ser observado de outro jeito, com menos impacto? Ou, se mesmo que algo seja descoberto, o tratamento indicado seria o mesmo que já está sendo feito? Também é importante pensar na sua condição geral. Como está sua força, sua disposição, sua mobilidade? Como está seu coração, sua respiração? Esses fatores contam muito, porque exames que exigem jejum prolongado, que geram estresse físico ou emocional, ou que possam causar quedas ou reações adversas, têm um custo maior nessa etapa da vida. E esse custo precisa ser levado em conta. E lembre-se, você pode recusar um exame. Isso não é desleixo, isso é autonomia, é autocuidado. Claro que ninguém quer negligenciar a saúde, mas cuidar com consciência é bem diferente de aceitar tudo por medo ou por hábito. Às vezes, o melhor cuidado é dizer não, com clareza e tranquilidade. Essa decisão também envolve outro ponto. O que será feito com o resultado? Se um exame é pedido, mas o profissional já adianta que o tratamento não vai mudar, mesmo que algo seja achado, então, por que fazer? Descobrir algo que não será tratado pode gerar uma angústia desnecessária, um fardo emocional que você não precisa carregar. Ter critérios é, acima de tudo, se respeitar. Respeitar o próprio corpo, o próprio tempo, os próprios limites. É entender que nessa fase da vida, o foco não deve ser descobrir tudo, mas sim preservar aquilo que ainda te traz bem-estar, mobilidade, autonomia e alegria de viver. E quando esse entendimento se fortalece, nasce um novo tipo de cuidado. Mais atento, mais humano, mais leve. Um cuidado que te reconhece como alguém que tem voz ativa e não apenas como alguém que segue ordens. Porque quem já viveu tanto merece, mais do que nunca,
cuidar de si com dignidade e não com medo. E é com essa consciência que você pode, sim, viver os próximos anos com mais clareza, menos excessos e mais saúde verdadeira. Aquela que não depende de máquinas, mas de escolhas conscientes todos os dias. Agora que você sabe o que realmente importa antes de fazer qualquer exame depois dos 70, a decisão está nas suas mãos. Você vai continuar fazendo tudo no automático, só porque mandaram? Ou vai passar a escolher com consciência, com critério, respeitando o seu corpo e o seu momento? Pense com carinho. Quantos exames você já fez que não mudaram nada no seu tratamento? Quantos resultados te deixaram mais ansiosa do que tranquila? Será que não é hora de virar essa chave e assumir o controle da sua saúde com mais sabedoria? Se esse vídeo fez sentido para você, curta agora. Isso mostra pra gente que esse conteúdo precisa chegar a mais pessoas. Compartilhe com alguém da sua família ou com um amigo que está passando por esse mesmo momento. E claro, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui você vai encontrar sempre conteúdos claros, honestos e pensados especialmente para quem quer viver com mais qualidade de vida depois dos 60, 70, 80 anos ou mais. E me conta aqui nos comentários. Você já passou por alguma situação em que sentiu que fez um exame sem necessidade? Como foi essa experiência para você? Vamos conversar. Sua história pode ajudar muita gente. Cuide-se com consciência. A saúde começa com uma boa escolha. E essa escolha começa agora.